Jesus realmente não chamava Maria de mãe nos evangelhos, mas sempre de mulher, e isso tem um significado espiritual importante. João 2,4. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João 19:26-27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus não estava desonrando Maria. Ele usava o termo mulher para mostrar que sua missão estava acima dos laços familiares terrenos. Ele precisava deixar claro que sua obediência era primeiramente ao Pai Celestial. Lucas 2,49. Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, não chamava Maria de mãe, por que a grande maioria a tem como mãe? Nos evangelhos, Jesus a chamou de mulher, não por falta de respeito, mas para afirmar que sua missão estava acima dos laços terrenos. Mateus 12:46-50. Falava ainda à multidão, e eis que estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã, e mãe. Jesus ensinou que o reino de Deus está acima dos vínculos terrenos e que seguir a ele requer prioridade absoluta. Mateus 10:37-38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Muitos transformaram Maria em objeto de devoção e idolatria, algo que a própria Bíblia condena. 1 Samuel 15:23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. O versículo mostra que desobedecer a Deus de propósito, rebelião, é extremamente sério, comparado ao pecado de feitiçaria. Insistir em seguir seu próprio caminho, porfiar, é como praticar idolatria, ou seja, colocar algo ou alguém acima de Deus. Em resumo, desobediência e teimosia espiritual são ofensivas a Deus e equivalem a adorar falsos ídolos. Ainda que um anjo venha e pregue outro evangelho, fora do que já foi anunciado, seja anátema. Gálatas 1:8-9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Muitos estão sendo levados por ventos de doutrinas de demônios, e não observam a pura palavra de Deus. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Estão cegos espiritualmente. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É tempo de despertar e voltar os olhos para o único Salvador Jesus Cristo. João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Somente Ele é digno de adoração. Apocalipse 22:8-9. E eu, João, sou aquele que ouvi e vi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A própria Bíblia também mostra que José tomou Maria por esposa e consumou o casamento depois do nascimento de Jesus.
Mateus 1, 24, 25. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Lucas 2, 7. E deu à luz a seu filho, o primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Mateus 13, 55, 56. Confirma que Maria teve outros filhos e filhas após Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isto? Esses textos mostram claramente que Maria foi uma mulher honrada e escolhida por Deus, mas não deve ser adorada ou colocada em posição que só pertence a Deus. Estou trazendo à luz da palavra as verdades que estão sendo abafadas. Verdades puras e poderosas de Deus que confrontam o coração, pois é o Espírito Santo quem convence. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. O Consolador, o Espírito Santo, vem para mostrar a verdade ao mundo. Ele convence as pessoas de 3 coisas: do pecado, que estão separadas de Deus e precisam de arrependimento; da justiça, que a salvação e a vida correta vêm somente através de Jesus Cristo; do juízo, que haverá consequências para o pecado e recompensa para os que seguem a Deus. O Espírito Santo abre os olhos espirituais e guia o coração das pessoas para Cristo, mostrando o erro do pecado e a necessidade de justiça. Porém, ele não obriga ninguém a obedecer. Ele mostra o caminho, dá entendimento e respeita o livre-arbítrio de cada um. Ele nunca fala fora da palavra de Deus. Por isso, todos os estudos deste canal são filtrados pela pura palavra de Deus, para que, pela graça de Jesus, possam levar cura, libertação e entendimento a muitos, sempre glorificando a Deus e não a mim. Se essa palavra falou com você, curta, comente e compartilhe para que alcance mais pessoas. Quer se aprofundar mais? Conheça meus livros de testemunho e livretos de estudo, totalmente fundamentados na palavra de Deus. Ao adquirir, você será edificado e também estará apoiando este ministério, ajudando a levar a palavra a outras pessoas. Para a glória de Deus, Deus te abençoe.